Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, papai. Quer dizer, Lucas. Agora sim. Maria já entrou aqui. Acho que tá carregando a Maria. Oi, Go Dogs. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Nossa, que coisa boa poder te ver pessoalmente. Prazer, sempre nas fotos. Né? Não, eu sei de ti também por conta da B2, né? Daí agora tá fazendo um ótimo trabalho, inclusive. Já fiquei sabendo. Não, vamos, todo mundo. É a equipe. Não sou eu fazendo um ótimo trabalho, é todo mundo junto que sai o negócio. Bem isso mesmo. Nossa, tá entrando agora com. Vai sair mais ainda, né? Tá da hora, tá da hora. Com Mas certeza. aí, Maria, te agradecemos muito, muito, muito o convite, aceitar o convite, né? E a gente quer saber de ti, porque, nossa, tu vai conseguir nos explicar muita coisa, muita coisa. E muita coisa que que nem te comentei no particular, eu não entendo, então para mim vai ser aprendizado puro, puro. Mas antes de tudo, te apresenta, fala quem é a Maria, como surgiu tudo. Então, vamos lá, é um prazer. Por favor, pessoal, também que ficar com curioso ou com dúvidas, vai botando aí nas mensagens que durante a conversa a gente já vai respondendo. Então, eu sou a Maria Eduarda Dodge, mais conhecida como Duda Dodge. Sou médica veterinária, doutora em ciência animal, com foco em reprodução e neonatologia canina. Meu trabalho, minha tese de doutorado, foi uma curva de crescimento neonatal de Australian Cattle Dog. Então, o meu foco é a criação e a criação técnica, não simplesmente a criação. A gente se denomina criadores de preservação, porque a gente busca não só manter a morfologia dos cães de raça, mas também o temperamento e a função deles. Então é um trabalho muito mais longo e muito mais completo do que quem é de fora imagina. A gente tem uma dedicação bastante grande para que essas características sejam passadas de geração em geração e que a gente não perca a essência das raças. É principalmente. Sim. Então, desde 2002, com a minha família, eu era pequenininha, a gente já criava cães de raça, então foi assim que eu comecei a participar dos eventos de morfologia, indo a exposições, como Hunter Júnior. Então a gente tinha uma criação de cães da raça Shih Tzu, que eram da minha irmã, e eu queria apresentar, e eu queria participar do evento. E aí eu comecei a entrar em pista com eles. Depois passou um tempo, a gente viu a necessidade de cães de trabalho para a fazenda, e a gente selecionou a raça Australian Cattle Dog, que é minha raça do coração, minha raça de alma hoje, que a gente se dedica desde 2007, porque a gente precisava de cães de função que fossem lá para a fazenda e pudessem trabalhar com o peão e com a gente auxiliando o manejo do gado. Por isso que a gente selecionou a raça Australian Cattle Dog. E depois disso, convivendo com ela, eles são super apegados ao dono, e tem uma capacidade enorme de se adaptar a diferentes situações, a diferentes contextos. E aí, resumindo a minha paixão. E desde 2007 a gente trabalha com essa raça. Basicamente foi com essa raça que tu iniciou, depois ao longo que vieram as outras. Isso, na verdade eu iniciei lá em 2002 com Shih Tzu, que já era a criação da minha irmã, e a partir de 2007 a gente começou com a raça Australian Cattle Dog, e a gente segue até hoje se dedicando a ela com o canil Sentinela Farrapos. E nossa, a gente vê para a questão de sítio deve ser maravilhoso. A gente mora numa chácara e a gente vê volta e meia a galera ainda naquela cultura de moto. É, Então, deve fazer uma diferença gigantesca para quem tem. eles auxiliam bastante, porque são cães bastante instintivos, então eles, não vou dizer que eles nascem prontos, mas a gente tem que trabalhar muito pouco esse instinto dele para conseguir controlar e ele auxiliar.
Então é uma coisa muito fácil no dia a dia da gente ensinar o que é certo, o que é errado na lida de campo. Então são cães bastante enérgicos, né? E aí isso foi um dos motivos que eu me inseri no esporte, porque eu via a necessidade de fazer uma atividade física que eles gostassem e ao mesmo tempo que eu me exercitasse com eles, para continuar aumentando o vínculo meu com eles. Porque às vezes jogar uma bolinha ou espaços abertos, eles não são cães que se motivam sozinhos. Então, Não é a mesma coisa para eles. não. Diferente de um border, que se eu ficar jogando bolinha, ele vai estar brincando feliz, o Australian, se tu não estiver interagindo mesmo com ele, eles não querem. Eles querem interagindo com o dono e fazendo aquela atividade. Aí foi por isso que eu comecei o Canicross, porque depois que eu conheci a modalidade, eu vi, bom, é uma ótima saída, que eu vou estar me exercitando, eles vão estar conectados comigo e sempre recebendo esse apoio, né, que eles gostam de receber essa afirmação de estarem fazendo uma coisa que eu quero e que eles estão se mostrando úteis. E como é que tu conheceu o Canicross? Porque a gente sabe que no Sul veio uma onda muito grande, depois deu uma baixada e estamos tentando voltar a fazer crescer, né? Então, bom, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Aqui é muito pouco difundido o esporte. Não, sim, praticantes a gente consegue contar nas mãos, né? Em Porto Alegre a gente já encontra mais, já encontra algumas provas específicas também de canicross e outras provas de corrida de rua que são abertas ao canicross. Mas quando eu passei um tempo fazendo meu estágio final fora, foi quando eu conheci a modalidade. Então, onde eu morava, tinha grupos de corrida que seguido passavam que eram de estudantes da universidade que saíam da universidade e faziam trajeto. E aí eu comecei, já tinha visto a questão mais lá dos sled, dos husky, só que aí eu comecei a ver aquele pessoal formando os grupos para correr. Eu digo, também posso fazer isso. Na época eu não tinha cachorro lá, né? Quando eu estava morando fora, eu estava sem cachorro, mas aí eu já comprei equipamento, e quando eu vim para cá, eu tinha a guia, meu cinto, não sabia nem o que eu ia fazer com eles. Mas já estava o meu arnes, minhas guias. Então, quando eu cheguei, eu já comecei a trabalhar essa parte. Que no começo, para o Australian, o negócio dele não é tracionar. Eles não são cães que veem isso uma coisa tão natural. Eles preferem andar do meu lado, mas eles ficam muito felizes com a atividade. Então, mesmo que eles não me tracionem da maneira que a gente vê naqueles vídeos de canicross, eu já fico muito contente com a minha atividade, porque eu sei que eles estão aproveitando e a gente está estreitando os nossos vínculos. Então... E tá tendo aquele gasto de energia que eles precisam do jeitinho deles, o que é, nossa, maravilhoso. Porque é que nem tu falou, a minha que eu iniciei também era assim. Mas hoje em dia eu já tô contra, que é o oposto. Mas o que importa é a diversão para eles. Com certeza. Eu sei que eu tenho um macho que gosta de puxar, mas ele puxa uns 500 metros, depois já me olha, tipo, vou do teu lado, que é mais legal. E pronto. E aí ele vai do meu lado. Tá bem. Tipo, tá bom, vamos se divertir agora, que já tá tudo certo, a gente já deu o nosso tirinho, beleza. Beleza, é isso aí. Com eles é isso. Mas tu tem os pastores também, né? Isso. Aí meu marido é pastor alemão. E os pastores já têm um espírito um pouco diferente. Eles têm a intenção de percorrer longas distâncias, de se afastar um pouco mais e buscar a frente. Tanto que nas exposições especializadas, eles já acostumam os pastores indo à frente. Então, parece que eles nasceram para o canicross. Eu ponho o arnes neles, digo que a gente vai em frente e aí eles vão como se o céu fosse o limite. E eu que corro. Eles gostam muito. E só por uma curiosidade, assim, porque a gente está vendo que está tendo cada vez mais interesse em cães de raça dentro do esporte. Tu nota que, já que a gente está falando no sentido do pastor, o pastor ele é mais de resistência,
Ou ele pega a velocidade e mantém uma velocidade alta, constante, assim? Eles Ou chega uma hora que acontece que nem o Husky, por exemplo, que começa a manter mais uma velocidade boa, mas não tão porrada que nem outros cães que a gente percebe de outras raças. o que que acontece com o pastor? Ele é um trotador por excelência. Então, tu ensina e tu diz pra ele que tu quer que ele galope. Mas o passo principal dele é um trote alongado. Sim, as minhas pastoras me tracionam no galope. Mas muitas vezes elas estão no trote e estão me mantendo numa velocidade que já é bem alta para minha condição física. Então, eu consigo com elas em subida, elas me tracionam no galope. Na reta, elas com um trote fluente que elas têm, elas já estão me tracionando a uma velocidade bem razoável, assim. Mas eles aprendem e eles têm muita resistência. Então, é questão de incentivar. Toda vez que eu incentivo elas a irem em frente, elas galopam. Se por algum... Só que assim, é um pastor. Os pastores são mais inteligentes que muitas outras raças. Então, eles têm algum estímulo, a gente tem que dar. Ele não vai correr 5 quilômetros tracionando simplesmente porque tu diz para ele em algum momento ir em frente e ele esqueceu de todo o resto. Ele vai precisar em alguns momentos te perguntar se é isso que tu quer que ele siga fazendo, e aí tu tem que reforçar e seguir mantendo o estímulo em frente. É aquele cão mais de comandos, no caso, ou de ZC, né? Então, não é à toa que pastor é muito usado como um cão policial também. De ter uma Então ele espera que tu diga a ele o que tu quer, e aí ele mantém aquele comando, mas em algum outro momento vai ter que reforçar que tu quer que ele mantenha aquela atividade. top. E deixa eu te perguntar, tô tentando ver a colinha aqui. Como é que tá surgindo esses esportes mais no estilo mushing para os criadores? Como é que tu nota que os criadores estão começando a ver o esporte, assim? Tá começando a ficar visto com outros olhares ou tá uma coisa mais crescendo aos pouquinhos? Não, o que eu noto é que o interesse, de maneira geral, pelos esportes, tá? Não só o mushing, como outros, adestramento, IGP, agility já é bem mais difundido e já tem uma galera que é muito dele, mas que nem o adestramento, há pouquíssimo tempo não se falava quase nada. E agora já está bem mais forte. Então, a parte de obediência mais de prova, não obediência só do senta-deita, mas a obediência de competição, né? E cada vez está crescendo mais. Tanto os criadores como o pessoal envolvido com cães tem começado a dar um olhar especial para essa parte, notando que só tem melhora, né? A convivência e a participação de qualquer tipo de atividade só vai estreitar os vínculos, só vai melhorar o temperamento, só vai fazer com que o teu cão esteja mais equilibrado e pronto para enfrentar qualquer situação do dia a dia. Então, todo mundo que ama cachorro e tem uma disponibilidade de, seja os 10 ou 15 minutos que possa fazer uma atividade, está começando a querer fazer. Desde uma prática mais simples, de comandos fáceis, ou até algumas coisas mais avançadas, né? Então eu vejo que está crescendo bastante, e por tudo, pela divulgação, pela maior facilidade de conseguir comprar os equipamentos, de conseguir ter as instruções corretas, porque antes era um pouco mais difícil, né? Tu tinha vontade, é que nem eu conversei com um amigo meu, o Dimas Miners, que vai estar até lá nas Olimpíadas, e ele me disse, há 20 anos atrás, eu fui numa prova fora e vi o pessoal com equipamento de canicross, comprei o equipamento, comecei a treinar, mas aí não tinha ninguém, estava sozinho, aí ficava chato. E aí agora que ele viu, e agora que está movimentando, mas ele disse, não, vou ir participar, eu não estou mais treinado, mas vou lá. Então, vai, bora, daqui a pouco já tá de novo, né? Então, é isso. Agora com os grupos acaba facilitando e sempre dá uma empolgação a mais, né? Um incentivo para continuar fazendo e praticar de uma maneira saudável.
E a parte da genética, como é que tu acha que entra nesse sentido? Porque eu falo mais que a raça que eu mais conheço voltada para esporte é o Braco. Tanto que é que nem eu te comentei, assim, é um que a gente quer uma hora ou outra pegar. Mas o Braco, a gente nota que para o canicross, os melhores são os que são mais altos. Contudo, tem os canis que fazem eles mais baixinhos. Como é que tu acha que acaba sendo voltada essa parte da seleção, da genética? Ou se depende de canil para canil, de perfil para perfil? O que o tutor ou o canil quer de função para aquele animal? Como é que funciona? Perguntando como leiga total. Eu realmente não entendo. Não, então vamos lá. Bom, a gente tem um padrão da raça único, vamos dizer, não importa o tipo do cão que a gente está vendo, o padrão é um só. O que acontece? Ele tem margem para flexibilizar alguns detalhes. É que nem no padrão da Austrália tem 5 centímetros entre o máximo e o mínimo de altura. E para um cachorro de até 51 centímetros é bastante. 5 centímetros é 10%. Né? Não é uma medida, não é pouca diferença. Então, tu consegue, mesmo dentro do padrão, selecionar cães um pouco menores ou um pouco maiores, conforme o teu gosto e o que tu vê que funciona na tua rotina. Por exemplo, para o trabalho de campo, que é o que a gente mais seleciona os Australian, seria cães medianos para pequenos. Cães maiores, para o tipo de terreno que eu tenho, para o tipo de gado que eu tenho, eles não funcionam tão bem. E a mesma coisa vai começar a acontecer para o esporte. Bom, eu preciso de um cão que tenha um braço mais longo. Eu preciso de um cão que tenha um temperamento mais alto, que ele seja mais enérgico, que ele não pare nunca. E esse cachorro que vai funcionar para esse tipo de esporte? Sim, é. Então vamos passar a selecionar esses cães para esse tipo de esporte. E uma das coisas que a gente quer quando faz essa seleção é constância. Tudo bem, não é toda a ninhada que vai servir. Sim, não é todos os filhotes que vão servir. Mas depois que tu começa a selecionar e já determinou as características que tu vai perseguir, mais filhotes vão se enquadrar nesse perfil e eles cada vez mais vai ficando apurado e se adaptando melhor. Outros esportes que a gente já tem seleção há mais tempo, como o IGP, a gente tem várias linhas de sangue que já se sabe, né, e que já tem um trabalho maior em cima, mostrando que, ó, os cães dessa linha tendem a ter um temperamento forte, cumprem a prova bem, têm resistência, conseguem chegar ao final. Então, essa é a ideia. Tu primeiro vê o que vai te beneficiar no esporte que está sendo almejado, vê as características e começa a fixar essas características e sempre estudando, vendo se isso está dando certo mesmo ou não. E aí, com o tempo, tu começa a ter cada vez mais ninhadas, as ninhadas mais parelhas e com mais próximos daquilo que a gente está procurando e que vai ser benéfico para o nosso esporte. Bacana, bacana. E assim, essa seleção ela é feita e daí vocês acabam... pergunta de novo, eu estou aproveitando. Assim, se eu estiver perguntando alguma coisa muito besta, me perdoa. Mas, e gente, qualquer coisa que vocês quiserem também saber, a gente fiquem à vontade, assim, aproveitem, porque eu tô aproveitando, admito. Por exemplo, chega uma pessoa querendo um Australian e para tal função, vocês indicam tal cachorro da ninhada, vocês falam para essa pessoa como é que é feita com o tutor, assim, nesse sentido. Sim, normalmente o pessoal já vem com um preset. Bom, eu prefiro um cão um pouco mais calmo, eu gostaria de que o cão não fosse o mais dominante da ninhada. Já tem algumas características que o pessoal já vem com ela em mente. Às vezes é o contrário, às vezes a pessoa vem, não, eu quero um cachorro super elétrico e ela te fala tudo isso, mas quando a gente vê ao vivo e conversa no particular, vê que ela não está pronta para aquilo. E aí a gente tem que explicar e mostrar as opções que se enquadram no que vai ser a rotina dela, para os dois ficarem bem, né? A ideia é sempre de que o conjunto tem que estar em sintonia. Sim. Não adianta
tu me pediu um cachorro que é super, com drive super alto, porque tu vai praticar canicross 4 vezes por semana, e aí tu me diz, mas agora eu tô num emprego que eu saio às 8 da noite. Então não vai dar, porque até tu chegar na idade que o filhote vai estar praticando suas 4 corridas por semana, que não vai ser agora que tu está levando ele já vai ter feito horrores, tu já não vai estar satisfeito. Então tu precisa pegar um cachorro que tenha uma treinabilidade alta, um drive médio, que tu vai conseguir trabalhar, ensinar as coisas que tu quer para ele, mas sem ter que te dedicar tanto tempo nessa fase inicial, que eles estão querendo aprender e querendo saber de tudo, e tu vai conseguir um resultado melhor do que se tu tivesse levado um cachorro com drive super alto, tu já ia ter perdido a mão lá no início e já não ia estar satisfeito também, né? Acabei de ler um comentário aqui. A Duda me deu um relâmpago, Marquinhos. É verdade, mas a pequena Vitória tem energia e é super, a treinabilidade dela é altíssima. E a gente tem conseguido resultados incríveis, já faz vários comandos e ela é um aviãozinho. E uma curiosidade agora que eu fiquei, assim, porque esses cachorros, eles podem ir mudando a personalidade ao longo que vai crescendo, né? E dependendo também do estímulo que o tutor dê, que o dono dê. É possível um cachorro que aparentemente era super calmo, que era super tranquilo, que começar devido ao estímulo que o dono dá. Vamos supor que acontece isso. Ele pega um filhote mais calminho, mais de boa, só que ele vai estimulando, 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 e esse cachorro começa a ficar com o drive acelerado, começa a ter talvez esse agito que o dono queria no início. É possível isso ou é uma viagem na minha cabeça? Não é que não seja possível ou seja possível. Tudo é questão de estímulo. A única coisa é que um cachorro que tem é a questão da treinabilidade e o drive. Cães com drive muito elevado, tu vai ter que sempre estar controlando e cuidando para ele não te passar. Ou tu vai ter que sempre estar com ele sobre teu controle, né? Cães que têm uma treinabilidade, mas tu vai trabalhando ela, e eles não são tão altos, tu vai conseguir, se tu não é um tão experiente, tu vai conseguir resultados melhores. Porque ele não vai te testar sempre, tu vai conseguir ir estimulando ele conforme a tua capacidade e Entendi. vai conseguir ganhar resultado com ele aos poucos. Então, muitas vezes, tu pensa, não, eu vou pegar o mais rápido e o mais ligado da ninhada. Se tu não tá pronto para isso, não é uma boa opção. Se tu já tem experiência, se tu já lidou com outros cães que já são mais quentes, tranquilo. Mas se isso é uma vontade simplesmente porque tu viu aquele Malinois fazendo tudo Sim. e mais um pouco, e aí tu decide que tu quer um Mali, não é o mais recomendado. Essa pergunta aqui é boa. Assim, é uma coisa que eu fico com bastante curiosidade, porque, que nem eu te comentei, eu fazia intervenções, e eu sei que na intervenção, a partir de uma certa idade, o cachorro é selecionado. E como é que é na parte do canil nesse sentido? Com quantos meses já dá para ver essa avaliação do cão? De temperamento, no caso que seria a tua pergunta, Wolf's Futebol. Não, na verdade tem alguns testes que já são descritos, que tu faz eles com, se não me engano, é de 35 a 45 dias, 35 a 42 dias. Tem uma fase específica que tem várias etapas para se cobrir, e aí tu consegue mapear, vamos dizer assim, os cães que são mais sensíveis, outros não são sensíveis, outros gostam de estranhos, e aí tu consegue colocar eles em faixas. Não que isso vai ser para sempre, mas aí sim, é aquela questão dos estímulos, das apresentações. Só que sempre um cão mais sensível, a gente vai ter que trabalhar ele mais sempre. Ele vai ficar bom? Provavelmente sim, mas tu vai ter que trabalhar ele. Um cão que já é muito desbravador, que vai em tudo, tu também vai ter que trabalhar ele para tu conseguir controlar ele e ter ele na tua mão, né, junto contigo. Mas são coisas que, para qualquer lado, a gente tem que saber as nossas limitações e o que a gente busca
do filhote, para saber como a gente vai trabalhar e como que a gente vai conseguir chegar ao melhor resultado da dupla. Uhum. Top, top. Bacana. E deixa eu ver o que mais que. Deixa eu te perguntar assim, como é que surgiu essa parte, porque eu sei que tu vai para as exposições também. Como é que surgiu essa questão do canil, depois ao longo da tua carreira ir para as exposições? Tem outras perguntas, mas eu tô tentando deixar para depois. De exposições. E temos outra pergunta aqui também do Lucas. Duda, até onde o treinamento consegue superar os instintos de um cão mais quente? Ah, pergunta boa. Ou o instinto no momento extremo sempre vai superar e exigir uma atenção maior do dono. Então, que nem que nem eu comentei dos males, eles, principalmente os cães que participam de prova, eles são muito quentes. São cães muito estimuláveis e que respondem muito rápido a tudo. Principalmente na fase de treinamento, eles vão exigir muito do dono e que o treinamento seja feito à risca, para que aquele treinamento vire um condicionamento e vire um comportamento já adquirido. Repetição, estimulação, repetição, estímulo, repetição, estímulo, muitas vezes, porque aí ele vai se condicionar, o que vai tornar o controle do dono algo possível. Mas se a gente quiser simplesmente ele fez os treinamentos e eu nunca mais exercitei isso, em algum momento pode dar ruim. Porque ele não está sendo trabalhado, ele às vezes está com um nível de energia mais alto do que deveria, e a gente já sabe que ele é quente e que esses gatilhos podem sim sair do controle por falta de trabalho. Basicamente é isso. A gente não trabalhou, não está fazendo a consistência que a gente deveria, e aí a gente acaba perdendo a mão. Acho que a gente tem um exemplo disso aqui em casa, e eu acredito que o Lucas esteja perguntando por que o papai teve que dar uma pequena pausa nos treinos devido a uma lesão que ele teve. Lucas, qualquer coisa explica melhor do que eu e pode colocar aí. E daí agora o Lucas está tendo um pequeno trabalhinho para retomar o papai, só que óbvio, como qualquer cachorro, não é tipo assim, ó, você tem que ficar quietinho agora, tá? Vamos ficar calminho. Não, é tipo, quero treinar, quero treinar, quero treinar. Uma boa Mas é. opção nesses momentos é fazer outras atividades, como estimular faro, Uhum. parte de alongamento. Tem muita coisa de condicionamento, de alongamento, extensão, que tu começa a propriocepção, começa a ensinar o cachorro a saber o limite do seu corpo e fazer coisas que a gente nunca imaginou. Assim, que nem estava vendo esses dias um vídeo, era ensinando ele a botar as patas traseiras num target. Então o cachorro ia levantando e ia procurando com a pata de trás assim até achar o target e aí ele ganhava a recompensa. E aí em poucas sessões ele já estava, ela dava o comando, ele batia no target. Então são coisas que demandam muito da mente do cachorro e muita concentração. Isso vai ser um treino que vai gastar muito mais energia do que a gente correndo. Sim. E a gente vai conseguir controlar ele melhor, porque ele vai ter que ficar centrado para poder acertar o exercício que a gente está pedindo para ele. É muito legal isso que tu falou, e muito doido, porque a gente nota aqui em casa. A gente passa muito tempo sem a prática do Canicross, eles ficam malucos. Só que é muito engraçado, porque parece que um treino mental deixa eles muito mais acabados do que o próprio Canicross em si, assim. Sabia, Lucas. Boa. Tá difícil de deixar ele quieto. Até saco de supermercado vira riscos para ele. Mas já estamos voltando aos treinos e dando vazão à energia. Porque o Popeye, ele é treinado para Canicross e para IGP. Lucas, me corrija se eu estiver errada. Porque eu sempre... Armando? BRSA. Me deu aqui a... Já escutei que o primeiro cão da ninhada é o melhor. Existe algum fundamento nisso? Vai lá.
o primeiro cão, tu quer dizer o primeiro que nasceu ou o primeiro que, na verdade, não. Não, não vejo isso como um padrão. Vou te falar, sinceramente, o melhor cão é o que te escolheu. Esse é o melhor. Exatamente. Mas o primeiro que nasceu. Agora ele colocou ali. Não vejo muita relação. O que às vezes acontece é que, até por causa da localização, a gente vai ter algumas diferenças entre filhotes fêmeas que nasceram entre dois machos, que dizem que elas seriam mais alfa ou seriam mais dominantes, mas isso já meio que caiu por terra e não se consegue ter uma confirmação muito fidedigna por estudos. É mais achismo mesmo. Uhum. E deixa eu te perguntar, qual a visão da Duda veterinária sobre a prática esportiva? Eu não digo nem canicross, eu digo no geral. Eu não vou. Então, Que a gente fala de tudo. vamos lá. Para a parte de veterinária, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Exercício com moderação sempre é bom, mas a gente tem que levar em conta as condições físicas, clínicas daquele cão que a gente está levando para a prática. Então, um cão saudável, adulto, que nunca teve problema nenhum, vai só passar por um vet check tranquilo, assim, só revisar, exame de sangue, tá tudo em dia, pode começar a prática do exercício leve, que nem é quando a gente não está indo na academia, né? Não vamos começar a ir na academia e botando uma carga de 50 quilos para puxar, que não é uma realidade. A gente tem que começar sempre e ir crescendo no treino. Cães já mais velhos, que já tiveram uma artrite, um problema de coração, uma revisão mais detalhada vai ser importante. Que não é porque eles já tiveram algum outro problema que a gente vai pensar que não, a gente não vai fazer exercício nenhum. Claro que não. A gente vai ter que pensar no exercício certo para aquele cão. Então, sim, cães que têm alguma dificuldade de mobilidade, por qualquer razão, ou porque estão mais velhinhos, ou porque tiveram algum acidente. Eu tive a minha Austrália mais velha, que rompeu o ligamento cruzado. Ela teve que retornar aos poucos depois da cirurgia. Hoje, ela já faz praticamente tudo. Nunca com sobrecarga, mas ela consegue fazer os exercícios, ela consegue ter o passeio dela, ela consegue fazer a trilha que ela adora, mas sempre com moderação, porque eu sei que se eu botar muita distância para ela, ou uma intensidade muito alta, pode ser que ela sinta um pouco de dor. Porque, bom, fez cirurgia, não adianta, a gente refez aquilo ali porque ela teve essa lesão. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado como dono, porque muitas vezes eles querem ir até o limite, mas quem tem que determinar o limite é a gente como ser humano e Sim. Não ir atuar como um filtro, né? A gente é que sabe o limite ou o quanto a gente tem que exercitar eles. Se a gente tiver com dificuldade como dono em fazer isso, um veterinário pode auxiliar a montar uma planilha, como se fosse um personal trainer, para o cão estar dentro de forma com sabedoria, e não só botando carga e passando na quantidade e na intensidade. E como a Duda está explicando, vai lembrar aqui atividade física não nos status. Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu não sei se você já passou por isso, Duda, eu correndo, principalmente no Rio Grande do Sul, passei. Desculpa. Desculpa. Que vale ressaltar até que a atividade física com os cães, independente de qual seja, não é maus tratos. Não, eles adoram e vai ser bom sempre. Porque o que a gente vai ter de benefício no final? Parte de musculatura. Quando a gente está com ela em dia, a gente vai reduzir problemas de coluna, problemas articulares, problemas até mesmo de ligamentos. Porque o cão vai estar em dia, né? Vai estar em dia. Se a gente tiver com um cão com sobrepeso, a gente também vai trabalhar com cuidado, mas sempre buscando reduzir e aumentar a resistência dele. Mesmo que com sobrepeso, a gente vai conseguir ter uma musculatura mais firminha, que vai ajudar toda a sustentação da coluna e outros problemas que eles poderiam estar tendo. Temperamento. Cachorro que está
com seus exercícios em dia, fica bem mais baixo e bem mais fácil de ser controlado. Porque os estímulos acabam que quando ele está com muita energia, qualquer estímulo é um gatilho. E deixa eles muito mais excitáveis. O que, queira ou não, é que nem o saquinho de lixo, né, Lucas? O saco de lixo estava querendo brincar com ele. Tudo vira assunto. E se ele já está mais tranquilo, ele vai chegar em casa, vai pegar o chifre dele, vai deitar na caminha e vai relaxar. Também a parte de socialização. Sair para a rua, sentir cheiro, ver luz, ver um som diferente, ver um cachorro passando, ver a senhora, ver a cadeira de roda. Isso faz com que a mente deles trabalhe. Tá o dia inteiro dentro de um pátio, muitas vezes com um portão fechado, que eles só escutam, só cheiram, mas eles não conseguem enxergar e formar esse contexto, né? Cheiro, som e visão faz com que eles fiquem muito mais reativos. Então, eles precisam sair para conseguir englobar tudo. Vai ser muito bom. Qualquer prática de esporte. Não precisa, se não consegue correr, vai só dá um trotezinho assim, só leva ele na rua, faz porque vai dar diferença. Qualquer passeio já vai dar uma baita diferença. Eu acho legal a gente frisar isso, porque no Rio Grande do Sul eu escutava muito, principalmente quando eu corria com a Angel, né? Que ainda nem existia. Nossa, tá maltratando, tá obrigando. Nossa, dá água pro cachorro. Então, da água a gente já citou, hoje em dia, a gente sabe que a própria água tem que ter um cuidado na própria questão de dar durante a atividade física. E a gente luta muito, principalmente a galera do Canicross, para fazer com que as pessoas entendam que, gente, os cachorros, eles são treinados para isso, ninguém coloca seus cães para correr e tem um treino, tem uma preparação, o cachorro normalmente gosta. Então, acho bacana frisar, e agora foi super completa. Nossa, entendam, gente, por favor. Então, a questão da água, eu sempre gosto de dar o exemplo de que tu já tentou correr depois de tomar 1 litro d'água? Nossa, não. Só não. Eu já corri jejum por conta disso. Não, mas é horrível, porque tu tomou a água, vai estar todo aquele líquido no teu estômago processando e pensando no que vai fazer com aquilo, e tu se movimentando enquanto aquele líquido sacudindo lá dentro. Claro, no caso dos cães, tu pensou, eu tomei 1 litro d'água e vou sair para correr. Ele tá disposto para correr. Só que quando ele começa a correr com aquele monte de líquido d'água, já não é tão legal, né? Ele também já fica um pouco mais desconfortável. Mas ele tomou porque ele estava sentindo calor. Sim, mas é porque ele estava sentindo calor e não sede. Mas o calor, a gente começa a correr, também me dá calor. Mas não quer dizer que eu estou passando mal de calor. É só por causa da atividade física que aumenta um pouco a temperatura. Então, a gente vai cuidar sempre. É importante cuidar sempre qual é a temperatura que está no ambiente antes de resolver sair para correr com o cachorro. Temperatura do ambiente, a umidade, a temperatura que está o piso. Mas em temperaturas amenas, ele vai estar tranquilo para fazer o percurso da mesma maneira que tu está te sentindo. Então, o cuidado maior tá tudo certo. A temperatura não tá quente, a umidade também não tá tão alta, o chão não tá quente. A gente pode fazer o percurso sem precisar da água durante o percurso e depois auxiliar ele a se resfriar sem que ele tome muita água, só um pouco, para deixar ele tomar realmente água depois que ele já estiver resfriado e que ele já estiver tranquilo. Principalmente raças grandes, é essencial esse cuidado, porque a torção gástrica é uma realidade, o cachorro pode ter corrido super bem, tá super tranquilo, e aí ele tomou um balde d'água e passa mal. Tudo ideal então, seria, vamos supor, chegou de uma corrida, molhar o cachorro, esperar um tempo e depois dar água, porque daí ajuda no superaquecimento, assim. Sim, porque tu deixa até ele tomar um pouco, mas não ele tomar tudo que ele deseja. Tu resfria ele bem e a água ele vai tomar só uma porção, depois que ele resfriou, acalmou, aí sim ele pode tomar água mais
tranquilo. E vamos supor que, assim, seja um cachorro que tá sendo inserido no esporte ou tem uma questão de sobrepeso e está se adaptando e ele sente sede ao longo. Não dar em grandes quantidades, dar em pequenas. Dá em pequenas. Também tem a opção de usar aquelas toalhinhas geladas para colocar em volta do pescoço, testículo ou barriga. E se é um cão que está começando a atividade, vamos optar para fazer um trotezinho intercalado. Faz um trotezinho, caminha um pouquinho, deixa ele respirar, um trotezinho, caminha um outro pouquinho, deixa ele respirar, porque isso vai ajudar o condicionamento e também a essa adaptação, né? Sim, sim. Ó, aqui o perguntou: sensibilidade ao calor é individual? O lamber é super sensível ao calor. Ele não. Lampard, perdão. O Lampard é super sensível ao calor. Ele não rende nada se tá quente. Sim, é individual, mas essa característica tu vai treinando. Uhum. Eu, particularmente, sinto muito calor. O meu rendimento diminui muito nos meus treinos em dia quente. O que eu tenho feito para melhorar? Treinos menores em dias quentes, porque a gente vai acostumando o corpo, mas, claro, sob medida. Não é, eu não vou resolver. Eu sinto calor, vou treinar 5 quilômetros a 28 graus? Nunca. Então eu sinto o calor, eu vou treinar 1 quilômetro para 28 graus. Os cães não, tá? Mas o humano pode fazer isso. E nos cães tu vai pensar no mesmo sentido. Tá 25 graus, tá vendo que ele tá um pouco, vai fazer um treino muito mais curto, bem mais curto, só para ele, ó, entendi, não passei mal, fiz uma atividade. Então, bem curtinho mesmo, é só para estimular o organismo a começar a processar e começar a entender o condicionamento. Perfeito, perfeito. E quais. A gente já meio que falou tudo, mas eu vou perguntar igual. Quais os benefícios que vê da prática para os cães em si? Não no sentido dos cães. Principalmente, eu gosto de falar muito também em questão de cães até agressivos, porque eu tenho uma reativa em casa. Claro, não é uma cachorra de raça, mas eu sei o quanto a prática do esporte acabou fazendo bem para ela. Inclusive, a gente se deu conta de um fator muito interessante, que é, depois que ela voltava da corrida, ela chegava muito, com a energia ainda muito lá em cima. E eram os momentos que ela meio que tentava se botar nos outros cães. Tipo, ó, cheguei, eu que mando aqui. E com o tempo a gente foi se dando conta que assim, nem no último treino que eu fiz com ela, eu simplesmente acabei o treino, eu sentei na entrada de casa e fiquei, tá, vamos relaxar um pouco, vamos um pouco, vamos. Já tinha caminhado do percurso até em casa, sentei. E depois que eu entrei em casa com ela, assim. E para esses cães, falando pela minha experiência com a Kiara, não sendo um cão, mas até para esse público mais enérgico, um pouco que possa abrir uma certa reatividade, porque a grande maioria dos cães que até são voltados para o canicross, Mali, Pastor, são cães que têm muita energia. Eu já ouvi dizer que o próprio Mali, se tu não treinar bem, ele pode se tornar algo destrutivo, assim, bem. Então, a questão de cães reativos trabalhando com certeza vai melhorar o comportamento dele, porque ele aumenta também a conexão com o dono. O que a gente precisa pensar nos cães reativos é a introdução do esporte, que ela sempre precisa ser gradual e o estímulo ser menor. Então, bom, tem um grupo de 5 pessoas que estão saindo com seus cães, ficar um pouco mais afastado, deixar entender a situação. Não tem porquê, se tu sabe que o teu cão é reativo, botar ele no meio do grupo. Ele vai estar mais afastado, ele vai estar podendo enxergar, vai estar podendo sentir o odor, ver os sons, entender o que está acontecendo, e aí tu vai trabalhando, vai trabalhando. Conforme ele vai relaxando, a gente pode dar mais coisas para ele solucionar, né? Mais atividade e
chegando mais perto dos outros. Quem vai determinar o quanto a gente vai evoluir vai ser ele e a resposta dele. A questão da energia depois, provavelmente para ela, tu poderia fazer mais quilômetros, porque ela ainda estava muito enérgica na chegada em casa. E também essa caminhada ou esse momento de relaxamento tem que ser trabalhado para entender que depois de uma atividade física, o que a gente quer é relaxamento. O que eu vejo às vezes nos filhotes de Austrália que vão para casa nova, que eles têm muita energia e os donos acabam estimulando, só que não ensinam a eles que, ok, nós brincamos e aqui é o momento da cama, quietinho, vamos relaxar. Que da mesma forma que é importante a gente trabalhar a energia, é importante ensinar para eles como relaxar. Sim. Principalmente para esses cães que são mais reativos, que tem que ter o respaldo de tu ensinar ele a relaxar sem estar sendo agressivo ou sem estar tendo nenhuma reação ou incômodo pela participação dos outros ou de outras pessoas na tua volta. Então, para eles vão evoluir muito, a gente só precisa ter muita paciência no treino e sempre ser muito sensível quanto a aumentar o treino, a dificuldade daquele treino para ele, porque para quem é reativo é muito mais do que uma simples atividade física. É o todo. Sim. É o todo. Então é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa ter cuidado. Porque o resultado final é maravilhoso. A gente só precisa ter consciência que qualquer detalhe tem que ser pensado e não pode ser de qualquer jeito. Exatamente, exatamente. Eu acabo perguntando porque aqui acabou sendo toda uma adaptação por conta da Chiara, tanto que eu sempre comento para as pessoas, gente, se vocês me verem mais distante nas provas, não é porque eu não queira socializar ou porque eu, sei lá, é simplesmente porque a Chiara é um cão que ela tem fortes tendências reativas, então eu prefiro não expor ela isso e nem os outros tutores a isso. Assim, e sempre também, por muito tempo eu tinha até uma certa vergonha de admitir isso, porque querendo ou não, é uma falha nossa também, é uma falha nossa em alguma parte da educação, né? Mas hoje em dia eu falo porque é um trabalho contínuo e ela já melhorou muito o comportamento. Mas veio uma pergunta aqui e se tu quiser responder ou se tu quiser deixar para mim responder, eu respondo também, Maria. Excelente live. Preciso comprar os peitorais específicos ou posso usar o que tenho em casa? Crio Rottweilers. O que eu sempre oriento é, se tu está iniciando, e dependendo também da faixa etária que está o teu cachorro, sempre acima de 1 ano, para iniciar qualquer esporte, esse cachorro vai crescer, ele vai encorpar. Então, tu pode usar de início um peitoral H, com uma guia elástica, de preferência, e ao longo que vocês forem melhorando, forem aumentando a prática, compra os equipamentos específicos. Porque eu sempre comento assim, vá que a longo prazo tu não curta o esporte, mas tu comprou todo o equipamento que a gente sabe que é um investimento, que nem sempre é barato, e o equipamento vai ficar lá, tipo, mofando depois, e tu vai ter gastado teu dinheiro à toa. Então, pode usar, iniciar com peitoral H, ou H porque, Maria, isso tu explica melhor do que eu. Porque o peitoral H, mobilidade, daí é contigo. Deixa você... Mas é basicamente isso. Eu também recomendaria o peitoral H até por causa da questão de segurança. Os peitorais que são de tração, dependendo do jeitinho que o cão faz, se ele não está bem ajustado, é muito mais fácil de tirar do que um peitoral em H, que fica mais firme no corpo, no tórax do cachorro. E tem que ser o em H, porque os ombros não estão em nenhum momento restritos. Os outros que prendem na frente, acaba que passa por cima do ombro, então toda a movimentação que ele estaria fazendo natural fica mais restrita. E aí pode causar até algum tipo de lesão ou contratura durante a prática. Então, também estou contigo. Para começar, o H é perfeito, não vai causar nenhum problema, porque
Normalmente, quando a gente está começando, os cães também não entenderam muito bem, não tracionam tanto, dá tempo dele se acostumar com aquela ideia de correr, vai ter o movimento livre e a gente vai ter mais controle sobre ele. Exatamente, exatamente. E deixa eu ver aqui. Acho que foi tudo, né? Te mandei a listinha antes, mas eu acho que foi tudo. E deixa eu ver outra pergunta. Antes de acabar a live, pergunta para a Duda como tá a SF Walker Olindão. O SF Walker. Então, a gente está treinando. Vamos ver se a gente vai para São Paulo competir. Ele está indo bem. Mas, então, antes de terminar a live, eu queria deixar o convite a todos para participarem da Olimpíadas da CBKC. A gente vai ter uma prova da modalidade de canicross. Está sendo organizada com muito carinho para que a gente possa interagir, conhecer o esporte, quem ainda não conhece, praticar e ter contato com esse mundo que é incrível. Então, todo mundo que também não é da CBKC, não se preocupem, estão todos convidados, é aberto a todos, não precisa ter pedigree. A gente tem um evento para realmente todo mundo estar inserido e conhecendo as outras modalidades que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. É um evento que vai compor por IGP, Monitoring, Agility, Obediência e a gente do Canicross. Então, fica o convite. Inclusive, eu vou estar lá, eu e o Armando, que vai estar ajudando na organização, eu vou para correr com a Kiarinha. E, Maria, já que você falou do pedigree, qual que é a importância do pedigree? Então, o pedigree funciona como um registro genealógico. Para que ele serve? É muito mais do que uma lista de nomes ou ou títulos, tá? É para a gente conseguir saber qual foi a origem, qual foi os cuidados, porque tem pedigrees que a gente consegue fazer as anotações dos testes genéticos de títulos de beleza e também para a gente conseguir saber a parte de coeficiente de inbreeding, que seria a consanguinidade desses cães, e fazer todo um trabalho com base nessa genética. Porque tudo, a gente é genética, né? A gente está aqui porque somou ali e nasceu. Então, todo esse trabalho com base no pedigree nos permite ter um maior controle e ser mais precisos. Então, a gente acaba conseguindo trabalhar de uma maneira de ter mais resultados positivos com menos chances de erro e com menos dúvidas, porque a gente já tem um lugar que a gente quer chegar, estudando o que a gente já tem naquele exemplar, né, naquele pedigree, e tentando sempre melhorar. Então, isso é uma das coisas muito importantes, que o pedigree serve para nos ensinar muito do que a gente tem e como a gente pode chegar num lugar melhor, ou como a gente pode desenvolver melhor os próximos exemplares. Perfeito. No finalzinho, mas não esqueci, porque volta e meia eu escuto que isso gera... Respondi. Porque isso gera... Quer dizer, eu te falei, sou leiga, mas eu noto que tem muita pessoa falando bobagem, que, né, a gente já comentou, que não sabe, fica atacando pau e simplesmente julgando sem saber a real função do famoso pedigree. Agora está explicado. Agora está explicado. Acho que é isso. Maria, te agradecer novamente. Para mim foi uma aula. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Pessoas que eu acabei não lendo o comentário, me perdoem, porque vai na correria, a gente vai falando, vai fluindo, e às vezes passa algum. Mas a gente tenta ler o máximo possível, principalmente quando vocês mandam perguntas. E agradecer a todos, podem contar com a gente, com o pessoal da Becães, Maria faz parte da Becães, vão às Olimpíadas, vai estar muito da hora. Podem sempre contar com a gente, sempre que precisarem. Maria, te agradecer muito e espero que não vem contigo. Deixem as perguntas, quem assistiu depois lá, deixa as perguntas nos comentários que a gente vai respondendo também. Perfeito, muito obrigada, Maria, gratidão. Obrigada a todo mundo, foi um prazer. Vai ficar salva a live. Tchau, tchau, muito prazer a todos.